E aí, galera, uma boa noite a todos aí. Começando aqui mais uma transmissão do nosso estudo Under My Cut, que é uma iniciativa da OTMF Nomads, né, somos aqueles que trabalham com essa parte aí da missão por trás da OTMF, que é uma família, né? Para aqueles que vão se somar hoje, esse é o sexto estudo da nova série, né, das bases da fé, para você poder acompanhar os demais estudos. Eu deixei em cima aí alguns links da nossa fanpage para você curtir e também do nosso YouTube, aonde você vai encontrar os demais estudos. Tem muitos estudos, tem muitas reflexões e também, se você conseguir, tiver interesse, né, você pode visitar lá, baixar tudo lá, bastante lá nos primeiros vídeos, você vai conhecer boa parte aí dos vídeos relatórios, né, a respeito da OTMF, da onde surgiu, quando ainda éramos a OTMG, né, que era o Tabernáculo Motogrupo, e depois passamos a ser família, né? Então, tem bastante coisa aí legal naquele lá, incluindo os estudos, né? Os estudos que a gente está proporcionando aqui toda segunda-feira, às 9 da noite, horário de Brasília. Beleza, galera? Esse, então, hoje é o sexto estudo da série de 7 estudos, onde nós queremos, através deles, dar uma boa base para vocês que têm interesse em conhecer a respeito do Evangelho, e também para aqueles que têm interesse para saber, né, interesse em conhecer quais são as motivações doutrinárias, vamos colocar assim, motivações psicológicas, né, as bases para a existência da OTMF como instituição, como família, né, que somos. Eu espero que isso possa também auxiliar você na sua vida, porque obviamente que isso pode ser muito bem usado para o seu dia a dia, né, na sua caminhada pessoal, na sua construção de vida aí. Beleza? Então quero dar boa-vinda aí, nosso amigo André já deu seu olá aí. E aí, Andrezão? Beleza, irmão? Bom aí, que bom que você está aí. E vamos que vamos. Vamos começar a trocar essa ideia aqui. A minha esposa também está dando olá aí. Estamos aqui numa noite bastante fria, aqui em Santiago. Nosso querido irmão Victor Prieto também está aí. Dale, Victor, como está, hermano? Bendiciones. Daí também lá na Bahia, lá. Estamos de pouquinho chegando em vários lugares aí para a gente poder ir comunicando. Muito bem, no sexto estudo de hoje, o tema da reflexão posso ser parte do povo de Deus? Depois de tudo que a gente já falou, se a gente fizer uma recapitulação aqui, vamos pelos títulos, né, para vocês poderem se colocar aí em dia, que estamos falando das bases da fé. São bases fundamentais para toda pessoa que deseja conhecer a respeito da fé. Bases essenciais, né? Vamos colocar assim. Então, o nosso primeiro estudo dessa nova série foi a confrontação, né? A luta Cristo versus a sociedade, né? Que é o primeiro estudo, né? O segundo estudo, falamos sobre qual é a verdadeira religião de Cristo, né? O que a Bíblia ensina sobre os desejos de Cristo de modo geral, né? Para que o povo dele pudesse seguir. O estudo número 3, falamos sobre o que é o pecado. O estudo número 4, falamos como deve então ser a igreja, sabendo de antemão quais são os conflitos, qual é o pecado e qual era o desejo de Cristo. No estudo número 5, falamos na semana passada a respeito da Bíblia, do qual é o sentido por que todo cristão precisa se apoiar única e exclusivamente na Sagrada Escritura, não tem outra coisa confiável que a gente possa realmente se apoiar. E hoje, posso ser parte do reino de Deus? Quem pode ser parte do reino de Deus? Essa vai ser esse é o título, né? E esse é o rumo que a gente vai tomar aqui com os nossos estudos e esse estudo de hoje. Antes eu quero orar por você, por sua família, por sua casa,
para a gente poder aqui dar início a esse nosso encontro. Vamos orar. Pai, obrigado pela oportunidade de estar com essa galera que vai se conectar ao vivo e também aqueles que vão acompanhar a gente depois pelo Facebook, pelo YouTube. A minha oração, Senhor, é que o Senhor nos revista a todos de sabedoria, tanto para falar como para ouvir. Ilumine a nossa mente, dá-nos as condições necessárias para que a gente possa conhecer mais de Ti, agir de maneira certa e também ser testemunhas vivas, verdadeiras daquilo que é a verdade, não de todos aqueles elementos que a gente aprende que nem sempre tem relação com o seu interesse. Então ajuda-nos a caminhar de acordo com o teu interesse, desperte, fortaleça, Senhor, livra-nos de qualquer coisa, qualquer pecado, qualquer coisa que possa impedir que o nosso entendimento seja completo no dia de hoje. E também, a começar de mim, eu oro isso, livra-me de qualquer coisa, de qualquer interesse deturpado, Senhor, para poder fazer essa conversa de hoje. Peço tua sabedoria, peço em nome de Jesus a tua ajuda. Amém e amém. Muito bem. Quem pode ser parte da Igreja de Deus, cara? Teoricamente, tecnicamente falando, se a gente fosse dar um conceito geral, qualquer pessoa pode ser parte do povo de Deus. Se nós formos colocar isso de uma forma, assim, uma resposta rápida, qualquer pessoa pode ser parte do reino de Deus. Porém, existem alguns elementos que não tornam naturalmente uma pessoa parte do povo de Deus. Eu sei que existe o conhecimento geral aquele dito popular que diz, né? Todos somos filhos de Deus. Não, é porque eu também sou filho de Deus. Isso, na verdade, a Sagrada Escritura não dá base nenhuma para nós crermos nisso. Na verdade, ela até contradiz essa posição, porque nós não nascemos filhos de Deus. Nós nascemos criaturas de Deus. Nós somos criados por Ele. Mas a adoção, essa inserção à família de Deus, é um processo particular que acontece com algumas pessoas, né? Isso segundo muitos aí elementos que estão por trás disso tudo, dos quais a gente pode trocar uma ideia mais adiante, quando houver oportunidade. A grande questão é que existem certos elementos básicos que permitem que uma pessoa seja parte do povo de Deus. E nesses elementos básicos, a gente precisa entender que qualquer pessoa pode ser. Eu não tenho condições de julgar quem pode e quem não pode. Nenhum de nós tem, né? Até porque um dos conceitos mais básicos e mais firmes a respeito do Evangelho é que nenhum de nós entra no Evangelho por poder, ou vontade ou mérito próprio. No caso do Evangelho não existe mérito. O homem é perdido, o homem está desviado completamente como estado terminal. Nós nascemos nessas condições. Porém, Deus, em sua misericórdia, nos permite, durante o processo, né, da conversão, mudança de natureza, né, essa mudança de posição, o que permite que eu e você sejamos parte do povo de Deus. É um dos elementos. Então vamos por parte e pontuar alguns princípios importantes que tornam uma pessoa parte do povo de Deus. E dessas pessoas, como diz Apocalipse, né, no seu capítulo, se não me engano, capítulo 5, se não me engano, não sei se é 5 ou 15, mas o Apocalipse vai dizer que é de toda tribo, raça, língua e nação, né? Não tem essa divisão, de separar pessoas de pessoas, né? Somos todos, exatamente no capítulo 5, capítulo 5 aqui de Apocalipse, né? Que vai dizer... Vou botar aqui, vamos ler aqui no versículo 9, Apocalipse capítulo 5, versículo 9, diz assim: eles cantavam um novo cântico com essas palavras: Tu és digno de tomar o livro e abrir os seus selos, pois você foi morto e com seu sangue comprou para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. E você fez dele um reino e sacerdotes para servir ao nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então isso aí é algo bastante
e importante aí que nós entendamos que de qualquer raça, tribo, língua e nação, de qualquer nacionalidade, de qualquer etnia que seja, qualquer pessoa pode ser parte do povo de Deus, porém existem alguns princípios. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o nosso querido Hamilton aí, Hamilton Batista. Fala aí, Hamilton. Deus abençoe, irmão. Tá aí desde Osasco, São Paulo. Não sei se é Osasco, sei que é São Paulo. Mas tamo aí, tamo aí. Um abraço para você, Hamilton. Quais são os princípios básicos que nós precisamos ter para que possamos entrar aí nesse contexto de ser povo de Deus? Em primeiro lugar, existe o princípio da soberania. É muito interessante isso, eu te explico por quê. O princípio da soberania, ele é um princípio, eu acredito, digo eu, né, minha posição, isso é particular, mas eu tenho a sensação que de todos os atributos de Deus, ele é o mais difícil para que o homem aceite. Aí me respondeu aqui o Hamilton, é de Cotia, é porque eu sempre via ele em Osasco. Cotia, beleza. Beleza, Hamilton, legal. Legal aí. Um abraço para Cotia aí, para os irmãos aí. Então, a gente encontra nesse miolo todo aí, nessa parte dos atributos de Deus, né, desse conceito de fazer parte, o conceito de sabedoria, o princípio da sabedoria. Como se aplica o princípio da sabedoria na inserção de alguém ao povo de Deus? Isso é bastante simples, nós vamos encontrar em João capítulo 1, a partir do versículo 10, nos diz assim, João 1, a partir do versículo 10. Ele estava no mundo e o mundo foi criado por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio ao seu próprio povo e os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creram em seu nome, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, filhos que nasceram de novo, não por um nascimento físico, nem por um desejo da sua própria natureza, nem por um plano humano, mas nasceram de Deus. Então, o conceito de sabedoria parte com a ideia, né, uma ideia bastante forte, de que Deus é aquele que toma a iniciativa. A iniciativa pertence a Deus, o desejo de salvar nasce com Deus, não é um desejo pré-existente no coração do homem. Deus toma essa atitude e esse conceito de soberania não pode ser mudado. Porque o povo de Deus se entende, né, que por ser povo de Deus, ou seja, de posse de Deus, é um povo que serve a esse Deus e reconhece que esse é o soberano Deus. Porque podem testificar, podem visualizar, podem experimentar em sua vida particular esse conceito, né? Um conceito onde Deus é Senhor, e Senhor com S maiúsculo, né? Elohim, aí o Adonai. Esse é o grande Deus, o Senhor, né? Que os judeus criam no passado e que com a nova aliança nós passamos a professar. O segundo princípio que torna uma pessoa visivelmente parte do povo de Deus, além dela reconhecer a soberania, é que ela tem um princípio de marca moral. Ela é moralmente modificada. Ela já não segue um padrão moral que expressa a vontade ou os desejos do mundo ou do contexto que ela vive. Não, ela vai partir para ter um conceito moral que expressa a conversão que ela está recebendo diariamente por parte de Deus. Esse é um conceito moral. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, né, que é um texto que a gente tem usado bastante aqui nos estudos, a gente vai encontrar aí, 2 Coríntios 5, 17 vai dizer... Vamos ler primeiro, né? Porque a gente às vezes tem mania de ficar recitando, né? Quando ele vai dizer aí que aquele que está em Cristo. Mas vamos lá, vamos ler para a gente falar nessa tradução aqui que é bem legal. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Diz assim: então, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, olhe, o que é novo já chegou. Né? Se fosse nas traduções mais antigas, né? Por isso que eu não quis recitar de cor, que é aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
né? Então, a marca moral acompanha uma pessoa de Deus. Pô, Macacão, mas peraí, velho. A gente vê a igreja fazendo tanta besteira, roubando, mentindo, destruindo realmente as casas, destruindo famílias. Pois é. Então, se a pessoa que está inserida nesse contexto e que afirma ser pessoa de Deus, e essa pessoa não leva essa marca moral, ela realmente, provavelmente, ela não faz parte do povo de Deus. Eu não estou falando de perfeição, porque todos nós pecamos, todos nós erramos. Porém, a marca moral não te deixa viver no erro. Você não pode mais viver no erro. Você está moralmente modificado. Você está moralmente conduzido, né, transformado. As coisas velhas passaram, as que tudo fez novo. Né? Ou como diz essa tradução aqui, as coisas antigas já passaram, olha que o que é novo já chegou. Olhe o que é novo já chegou. Então, nós temos que ter essa ideia. O conceito moral de um cristão não é baseado na quantidade de acertos que ele possa chegar a ter, mas sim no desejo constante de acertar. Ele não faz as coisas por maldade. Ele não faz as coisas com segundas intenções. Pelo contrário, o desejo dele é acertar. O desejo dele é glorificar a Deus. O desejo dele é expressar a vontade de Deus dentro de uma realidade cultural. É óbvio, né, que de cada tribo, língua, raça e nação da qual as pessoas vêm, nós temos diferenças de língua, alguns costumes e tal. Mas tem pontos específicos de cada uma de nossas culturas particulares. Estou falando de tribos no sentido transcultural, como também de tribos urbanas, de grupos urbanos, né? Tem uma série de elementos aí Tem uma série de elementos aí que podem fazer com que uma pessoa note que existem elementos que não devem ser praticados. Isso não tem a ver com a nova vida dele, não tem a ver com a novidade de vida que ele se propõe a viver. Então, isso é algo que precisa ser considerado. Isso é um princípio moral. Nós saímos do princípio de soberania, onde Deus é o Senhor, a quem eu quero agradar. Ele é a pessoa a quem eu quero, com quem eu quero manter uma relação. Eu estou numa mesa aqui improvisada, gente, por isso que eu estou aqui complicado. Aqui no meu quarto, que está muito frio, cara, para ficar lá no escritório, lá onde eu normalmente gravo os estudos, mas esses últimos estudos eu tenho gravado daqui por causa do frio. Que Santiago está muito frio nessa época. Então, depois do conceito de soberania, onde eu coloco Deus no lugar dele, o meu desejo é agradar a esse Deus. Então, eu passo a apresentar também o princípio de moralidade, marca moral. Eu começo a mudar o meu conceito, a minha forma de pensar. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 também nos falam sobre isso, né? Quando nós encontramos o apóstolo Paulo dando recomendação a uma igreja a quem ele estava apresentando o evangelho, né? O evangelho que ele prega, considerando que o apóstolo Paulo nunca havia ido a Roma. Então ele está se apresentando com o fim de conseguir deles ajuda, né? De conseguir deles apoio para as obrigações que ele tinha como missão e também para apoiar os irmãos necessitados de Jerusalém. Nesse contexto, ele tem aqui o capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, tendo em vista todas as misericórdias de Deus já mencionadas, eu imploro a vocês que se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que devem oferecer a Deus. E não se conformem, ou seja, ou não tomem a forma dos padrões e costumes desse mundo, mas sejam transformados pela renovação das suas mentes, para que possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso tudo é moral, cara. Isso é o homem por dentro. Tá? Não pertence à igreja quem monta um templo e bota uma placa na frente do templo e junta uma galera ali dentro. Isso não é uma igreja. Né? Não é igreja quem diz, não, tô salvo, velho. Eu faço o que eu quiser, tô salvo. Não é esse o conceito de igreja. Entendeu? O verdadeiro conceito de igreja não é assim. Porque existe o conceito de soberania e existe a necessidade do conceito de moralidade. O código moral que está sendo transformado dia a dia pela presença doce e sagrada do Espírito de Deus, de quem vamos falar no último estudo
da semana que vem, se Deus assim nos permitir. Então, princípios para tornar-se povo de Deus. Em primeiro lugar, aceitar e assumir a soberania de Deus. Em segundo lugar, trazer consigo a marca moral. E também existe um terceiro princípio. Existem muitos outros, mas fundamentalmente eu gostaria que nós pensássemos nesses três, que é o princípio da resiliência. Qual que é a resiliência? Cara, como eu disse, o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa que quer pertencer a Deus, não se conforma com o pecado. O pecado é de verdade um acidente. Então, quando você se acidenta, quando você cai numa tentação que é produzida pelo seu próprio desejo, essa pessoa quer se levantar e seguir adiante. Ela não se rende a esse desejo. Ela não se prostra ante esse desejo. Ela não vive de novo a vida retrógrada dela. Não, ele quer uma novidade de vida. Essas marcas acompanham de forma geral. Como é que eu vou identificar se eu sou de Deus e não? Você reconhece a soberania de Deus? Você está vendo que Deus está te ajudando a mudar a sua forma de pensar? Você tem sentido isso? Não é porque a igreja, não, que aquela igreja lá para ser padre do TMF eu tenho que ser barbudo e cabeludo, então eu vou ser barbudo e cabeludo e isso é marca de conversão. Não. Primeiro, eu particularmente não exijo nada disso para ser parte da igreja onde eu trabalho, ou quando nós temos algum estudo bíblico, não tem essa exigência cultural, né? Agora, quando a gente apresenta mudanças realmente pessoais, profundas, verdadeiras no coração, quando você faz isso, que é mudança de mente, que a gente leu aqui, mudança de mente, mudança de conduta, deixar para trás as coisas que para trás tem que ficar e apegar as coisas que estão à frente, que são a novidade de vida. E ainda a insistência em permanecer nessa santidade, porque como você cai e não quer permanecer caído, você faz o quê? Você se levanta, você continua, se arrepende daquilo que fez errado. Por que me arrependo? Eu posso ter sido vítima de uma estratégia. Amigo, já falamos nos estudos passados. O pecado, a tentação que a gente cai, nada mais é do que nós dando ao inimigo de nós mesmos condições para ele sacanear, velho. É isso que a gente faz. A gente está dando para ele as ferramentas que ele precisa para destruir a gente. É a gente que faz isso. É a mesma coisa própria, a frustração, a decepção com uma pessoa. Sabe? A decepção é culpa nossa mesmo, cara. Porque às vezes a gente bota pessoas num estándar tão alto. A gente bota as pessoas numa... Ai, não, ele é isso. A gente bota tão alto e as pessoas não têm por que obedecer o estándar que você e eu pusemos sobre elas. Não tem pra que fazer isso, cara. Então aí, de repente, você cai na real que aquela pessoa não está naquele estándar que você botou e aí vem as decepções, as frustrações. É a mesma coisa com o pecado. São coisas que nós fazemos em contra de nós mesmos. Porém, a marca de um verdadeiro cristão é que ele não fica deitado, ele não fica rendido, ele não se entrega, ele continua. Ele não se dobra com facilidade. Ele pode ter acidente, e temos mesmo, não tem caso. Isso aí não há o que a gente possa dizer. É a nossa natureza. Porém, nós não aceitamos ficar uma vida inteira nessa condição. Nós queremos sair adiante e passar para outra, né? Nesse conceito de resiliência, tem alguns textos aqui interessantes, como 1 Coríntios capítulo 1, né? Eu botei aqui alguns versículos, como perdão, 1 Coríntios não, é Colossenses, né? Colossenses, está depois aí, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículos 22 e 23, que nos diz assim: mas agora ele os reconciliou por meio da morte de Cristo no seu corpo humano, para apresentá-los santos, sem culpa e sem motivo para serem acusados diante dele. Né? Essa é a obra de Cristo em nosso favor, pagando pelo nosso pecado, né? A dívida que tínhamos com Deus. Se de fato vocês continuarem na fé, né? Fundados e firmes, não se afastando da esperança das boas notícias que vocês ouviram. Essas boas notícias têm sido proclamadas a toda criatura que está debaixo do céu e das quais eu, Paulo, fui feito ministro. Então, o primeiro texto é esse. Né? O primeiro texto para a gente meditar é esse. Ou seja, a gente permanece. Se a gente permanece, a gente dá prova de que esse elemento, esse preço tão alto pago por Cristo, de fato, está na nossa vida. É a minha resiliência, a minha continuação. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 12 e 13, diz assim:
Assim, aquele que pensa que está firme e de pé deve ter cuidado para não cair. Que pensa, se você acha que está de pé, tenha cuidado, não caia. As tentações que vocês enfrentam em suas vidas não são diferentes das que todas as outras pessoas enfrentam, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando vier a tentação, ele também providenciará uma saída para que possam suportá-la. Ou seja, para o povo de Deus, até a tentação vem com saída. Se eu, por um acaso, quero... justamente para a gente não poder acusar. Assim dizer, eu fui injustamente, me pegaram, eu fui tentado, eu fui obrigado a fazer isso. Não existe isso, cara. Porque junto com a tentação vem o escape. Junto com a tentação vem o escape. Deus permite a tentação? Permite. Porém, o escape também. Ele protege a gente porque ele reconhece. Por que Deus daria um escape? Porque ele reconhece que a nossa natureza é decaída. Nós somos cegos, cara. Tem coisas que estão acontecendo, gente, hoje em dia mesmo no mundo e a galera ainda está aí. Tem coisas que não dá para entender. Aí, provavelmente estou falando isso e quem pensa de um lado vai pensar que eu estou falando do lado e quem pensa do outro fala que eu estou pensando... Não, tem coisa óbvia, com provas, todos os dias acontecendo. E a gente ainda está defendendo, né, certos valores. Mas por quê? A nossa natureza é assim, cara. É um estado deplorável. Infelizmente, é um estado difícil. Porém, aquele que pertence a Deus, aquele que está em Cristo, supera, se levanta, se arrepende, se consagra de novo e segue adiante. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 12 e 13. Esse texto, né, que a gente leu. Eu acho que ele tem que ser meditado. As tentações são diferentes para ninguém, mas junto com a tentação Deus dá também o escape. Agora, outra coisa sobre a resiliência, em Apocalipse, que é um livro que muita gente tem medo, né? Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, eu vou ler alguns aqui dos finais das cartas escritas, né, às igrejas do Apocalipse, e olha só como elas falam de resiliência. Olha só, Apocalipse capítulo 2, versículo 7, parte B, vai dizer assim: aquele que vencer, eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aquele que vencer, aquele que tiver resiliência, aquele que realmente pertence ao povo e permanecer, esse comerá da árvore que lá no Éden tinha sido proibido comer. Agora nós poderemos comer se chegarmos até o fim. Né? O outro texto aqui se encontra no versículo 11, parte B. Aquele que vencer, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Não tem o dano da segunda morte. Porque ele venceu, ele prevaleceu, ele permaneceu. Isso é resiliência, isso é uma marca clássica, cara, do cristão. Como é que você acha que a Bíblia nunca foi destruída? Por que você acha que o Evangelho nunca vai ser destruído? Porque eles podem caçar a gente, eles podem matar a gente, podem botar fogo, podem fazer o que quiser. Eles podem fazer o que quiser. Porém, existirá sempre um cristão para seguir pregando, para seguir falando, para seguir. Isso vai se perpetuando até voltar, dar a volta, né, na roda e tá tudo no mesmo lugar que está agora. Então, assim, essa é a realidade. Outro texto aqui, 17, parte B, diz assim: aquele que venceu, darei um pouco do maná que foi escondido. Darei também a ele uma pedra branca, e na pedra estará gravado um novo nome que ninguém mais conhece, a não ser aquele que o recebe. Até novo nome nós recebemos se formos resilientes. Como marca de nossa adesão verdadeira à igreja, a resiliência. Daí, o permanecer. Você cai, mas se levanta. Você tem acidente de percurso? Temos, é nossa natureza, mas se levanta. Por quê? Porque temos promessas para nós. Temos coisas veementes em nosso favor, né? Temos coisas que realmente fazem diferença. Versículo 26 do capítulo 2 de Apocalipse: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele é resiliente até em ouvir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, aquele que tem ouvidos para dar ouvidos à voz de Deus, ouça o que o Espírito está dizendo. Vale a pena, segue adiante. Porque também a palavra não está morta, a palavra continua sendo pregada. Olha eu aqui no Facebook falando. Vai estar pregada. Nesse mesmo momento, provavelmente tem um monte de pastores no mundo inteiro fazendo
lives para poder instruir você. Olha que coisa maravilhosa. Nunca vai acabar isso, cara. Pô, vem pandemia, pode vir coronavírus, pode fechar tudo, nós vamos continuar falando. Resiliência, marca, né? Marca do povo de Deus. Bom, existem muitos outros em Apocalipse, como capítulo 3, versículo 5, versículo 12 e versículo 21. Todos esses aqui falam dessa resiliência. Todo esse processo é marca. Então, vamos resumir essa primeira parte para a gente poder passar para a segunda parte de como tudo começa. Mas primeiro, deixa eu dar esses primeiros 3 princípios. Princípios que tornam visíveis que uma pessoa pertence a Deus. Aceita a soberania de Deus. Está num processo de mudança moral, a qual a gente chama de conversão, né? Ele tem uma marca nele, e não é uma marca física, porque muda sua roupa, porque, gente, tem muita gente que se veste bonito, e são os grandes falsos profetas de nossa época. Não tem nada a ver com a roupa, tem a ver com o conceito moral. É moral, você por dentro, você não faz mais as coisas com segunda intenção. Terceiro lugar, ele tem resiliência, ele cai, se levanta porque ele quer permanecer na presença de Deus. Ele não deixa de buscar a presença de Deus, porque para nós existem promessas para aqueles que permanecem. Se eu quero ver essa promessa cumprida, se eu quero testemunhar essa promessa cumprida, eu preciso permanecer. Pelo Espírito, né, aquilo que se chama na doutrina da graça de perseverança dos santos. Pelo Espírito Santo, nós somos empurrados a seguir, apesar das dificuldades, apesar das dores, apesar das perdas, apesar dos desânimos, apesar de todas as vicissitudes que podem passar pela vida, mas você segue adiante. Agora, como começa tudo? Ok, eu espero ter sido claro aqui quais são as 3 marcas principais. Tem outras coisas que poderíamos citar, mas para a gente poder dar uma boa base aqui para a sua caminhada. Como posso ser povo de Deus, então? Eu tenho que trazer essa marca, mas como tudo começa? Em primeiro lugar, começa pela própria pregação da palavra, coisa que falamos na semana passada, né? Romanos capítulo 10, vamos voltar lá naquele texto que é bastante claro, né? Romanos 10, vamos ler a partir do versículo 9. Romanos 10, 9 em diante, que diz assim a palavra de Deus. Versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é com o coração que alguém crê é justificado e com a boca que ele confessa e é salvo. Como as Escrituras nos falam, todo aquele que crer nele jamais será envergonhado, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e os que não são judeus. Pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos, ele é rico em graça e misericórdia para com todos os que o invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Primeiro, parte pelo conceito da evangelização. Como tudo começa na sua vida? Quando você ouve esse evangelho que a gente está fazendo nessa série aqui, por exemplo, muitos sentimentos podem surgir no seu coração. Muitos desejos podem surgir no seu coração. Então, quando você vai, o princípio da caminhada de um ser humano pecador para fazer parte do povo de Deus, o princípio é o princípio da evangelização. Você recebe essa mensagem, você recebe essa informação encontra morada em você, gera fé. Então, o primeiro passo, a primeira coisa é você ser evangelizado, você receber essa mensagem. Viu que a gente leu ali em João capítulo 1? Né? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Já não é criatura, é filhos, ou seja, parte da igreja, parte do povo de Deus, filiação, adoção. Então isso não vem por vontade do homem, nem do varão, nem da carne, nem do sangue, nem do nada. Não é por mérito, é vontade de Deus sobre você. Bacana. Então a evangelização chegou, você sentiu, tem algo que mexe com você. Aí então você passa a receber esse evangelho. Quando você recebe esse evangelho, porque ele é fruto, né, daquilo que nós aprendemos em Romanos também, quando o apóstolo Paulo nos diz que a fé vem pela ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando essa recepção chega até você, quando o seu coração se enche de fé, você entra no processo de conversão. A conversão ela é fruto da fé, gente, não é fruto da sua vontade de ser maneiraço. Não é fruto da sua vontade de querer, pô, meu irmão, eu quero
adquirir coisa melhor na minha vida. Não, não, não. Não tem como, porque a gente não é independente da vontade de Deus. Nós só nos convertemos, nós só experimentamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Cristo, que nós lemos em Romanos capítulo 12, quando eu tenho fé, cara. É a fé que me move. É a fé, a esperança naquilo que eu sei que vai vir, é que move meu coração adiante, cara. É a fé que me torna uma pessoa apta à conversão. Você acha que você vai querer agradar alguém que você não acredita nem que existe, cara? Não rola, bicho. Não rola de jeito nenhum. Você precisa acreditar que ele existe, você precisa ter esse impacto, essa confissão que a gente leu aqui em Romanos capítulo 10. Essa confissão no nosso coração, essa tremenda confissão que a gente está recebendo, que a gente confessar e crer são dois elementos que caminham juntos. Eu confesso porque eu creio. Então a fé me gera mudanças no meu caráter, mudanças na minha moralidade, na forma que eu identifico o mundo, na forma que eu quero me apresentar para esse mundo. E isso pode ser mais maluco do que você imagina. Cada um, como diz a minha esposa, cada um com seu cada quem. Não tem, meu irmão, igual. Cada um de nós vive um processo diferente porque é segundo a vontade de Deus. Aí entramos de novo no conceito de soberania, onde Deus manda. É a vontade dele sobre a nossa. Então, você se converte. Quando você se converte, você deixa claro a sua adesão à igreja. 1 Coríntios capítulo 16. Não sabem vocês, que o Espírito Santo habita em vocês, na igreja. Esses conceitos são fundamentais. A presença do Espírito Santo na nossa vida, gerando tantas mudanças profundas e verdadeiras, é que nos comprovam, nos dá para nós prova de que nós estamos, de fato, aderidos ao povo de Deus. Então isso é algo bastante importante. Ou como nos diz aqui, João capítulo 15, versículos 5 a 17. Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produzirá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanece em mim, ele é jogado fora como um ramo inútil e seca. E tais ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será feito por vocês. Isso é para vocês. Isso é algo bastante interessante para a gente comentar aqui. Quando vocês produzem muito fruto e mostram que são verdadeiramente meus discípulos e o meu Pai é glorificado, eu tenho amado vocês da mesma maneira que o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Isso é Jesus falando, tá? Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu disse essas coisas a vocês para que minha alegria esteja em vocês e para que a alegria de vocês seja completa. Esse é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amei vocês. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vocês são meus amigos e fizeram tudo vocês são meus amigos, se fizerem tudo o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de servo, pois um servo não sabe o que seu senhor está fazendo, mas eu tenho chamado de amigo, porque eu tenho revelado a vocês tudo o que eu ouvi do meu Pai. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês, e eu os separei para irem a darem fruto, e que esse fruto permaneça para que o Pai dê a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Esse é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Então, assim, a adesão, cara, ela vem acompanhada do desejo de amar. E o amar é verbo. Eu amo, tu amas. Ele ama. É fazer o bem ao próximo. Não é o próximo... Não está falando aqui em termos gerais, é óbvio que você faz em termos gerais, mas nesse caso aqui específico, ele está falando para os irmãos, aqueles que compartilham com você da mesma adesão, que fazem parte do povo de Deus. Agora, tudo que vocês pedirem ao Pai, eu farei por vocês, em meu nome, né? Tudo que vocês, Jesus falando, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu farei. Aí o cara que não tem a conversão, a mente no lugar, fala assim, meu irmão, então, velho, então Deus é o gênio da lâmpada. Deus é o gênio da lâmpada. Eu posso pedir o que eu quiser. Falo em nome de Jesus, está resolvido. Não, porque o que acontece? Vocês se lembram dos conceitos que eu falei antes? Você precisa ser evangelizado, conhecer o evangelho. Você precisa receber esse evangelho. Você precisa converter o seu coração
para você poder adquirir o benefício da adesão e ter esse benefício de orar a Deus. O que acontece? Uma pessoa que está convertida, uma pessoa que está modificada, uma pessoa que tem a mente no lugar, ela pede já inclinada a fazer a vontade de Deus, porque o Espírito de Deus está com ela, 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17. E essa comunhão com a igreja, essa comunhão que prova que o Espírito está junto, ela não pode ser quebrada. Ela não deve ser quebrada. Então, se a gente pega o texto aqui e fala assim, pô, meu irmão, então eu posso pedir qualquer... Não é assim não, velho. Não é assim não. O pedir qualquer coisa já vem antes com o desejo de agradar a Deus. O desejo de agradar a Deus é maior do que o desejo de que Deus faça o que eu quero. Porque isso prova que você está em processo de conversão. Então, quem pode ser parte da igreja? Quem tem esses elementos, cara. Pode ser de qualquer, não importa, de motoqueiro, motociclista, funkeiro, funkista. Desde que compreenda a soberania de Deus e aceite, desde que adquira essa marca moral, desde que resista às tentações e aos percalços, né, cara? As coisas que acontecem, ele segue adiante, desde que seja evangelizado da maneira adequada, que receba esse evangelho, que aceite a conversão gerada por Cristo e dessa maneira faça parte do povo, qualquer pessoa pode fazer. Aí você fala, caramba, mas a lista é muito grande, Cacau. Não é não, cara. É tão simples como um namoro. É incrível como a gente é capaz, principalmente na adolescência, né? Como nós somos capazes de modificar a nossa forma de ser, a nossa forma de vestir, só para agradar uma mina ou para agradar o seu namorado. Então isso é tão natural quanto o namoro em si. Sacou? Então o desejo de agradar a Deus modifica toda a sua vida, cara. Sua forma de pensar, sua forma de visualizar. É natural. O homem é assim. Aquele que quer entrar para o motoclube, ser um motociclista aí, respeitando o Código Mundial, a gente muda, cara. A gente muda o nosso conceito. Tem gente que fala, mas não faz, né? Levanta a mão bandeirão, mas tem um péssimo, né? Não cumpre em nada aquilo que o Código Mundial normalmente faz. Não tem problema. Ele né? Mas, enfim, a gente sofre mudanças. Então, se você quiser ser parte do povo de Deus, você precisa começar pelo Evangelho, cara. O Evangelho verdadeiro, aquele que bota Deus em primeiro lugar. Aquele que bota a vontade dele em primeiro lugar. Aquele que revela quem é ele de verdade. O que ele faz, o que ele deixa de fazer. E você compreendendo essa soberania, que é poder absoluto a respeito da vida que ele tem, você entendendo isso, você já está caminhando para o processo, para receber, para mudar, né, para se converter e para fazer parte do povo de Deus. O povo de Deus é um povo que se reúne em nome de Deus, um povo que se chama pelo seu nome, pelo nome dele. Entende? Então é bastante importante que você entenda isso. Com as informações que nós temos hoje, nós podemos muito bem já fazer parte do povo de Deus. Na próxima semana eu quero falar a respeito do Espírito Santo, que é a presença de Deus conosco. Estive dando esse estudo domingo, né, aqui na igreja, falando de João, e a gente quer aqui também fazer como o sétimo e último estudo da nossa série. Eu gostaria que nós falássemos sobre isso, porque não existe nenhuma mudança, não existe nem mesmo o primeiro passo sem a pessoa do Espírito Santo, sem a pessoa direta do Espírito Santo auxiliando, empurrando a gente para a gente poder realizar isso. Então, se você tem interesse, cara, em saber mais sobre esse assunto de hoje, de repente você quer ser igreja. Talvez você já tenha sentido isso, tenha resistido e não tá ainda caminhando. Conversa comigo, vamos trocar ideia, fale comigo aí pelo message aí por interno, deixe sua mensagem também, deixa eu cumprimentar os amigos que me cumprimentaram, a gente já estava caminhando com o estudo aqui, nos mandou um boa noite aqui, a Tereza Cristina. Olá, Tereza, como tá? Tudo bem? Obrigado aí pela presença, tá? Também a nossa irmã aí, Cristiane dos Santos. Boa noite, amigos, a paz do Senhor Jesus. Paz, minha irmã, que Deus te abençoe. Um abraço, obrigado pela presença de vocês aí. Um abraço aí para a família também. Boa noite, meu Preston, diz aí o Gary, né, que é membro da UTMF também.
né? A Cris aqui chamando a galera aqui para poder fazer parte. Então, se você quiser fazer parte disso, conversa, cara. Vamos trocar ideia, deixa eu te explicar, deixa eu tentar responder as possíveis dúvidas que você ainda tem. Qualquer pessoa pode ser parte do povo de Deus, desde que isso aqui mude, cara. A partir do aceitar da própria pequenez, de que nós somos realmente falhos, de que nós somos pequenos diante de Deus. Daí começa todo o processo de conversão. E assim a gente caminha seguro, sempre para frente, com nossos olhos em Cristo e vivendo a nossa vida na terra. Então, que Deus te abençoe muito aí. A Cris está dizendo aqui, Cláudio está aqui do meu lado, mandando um abraço. Ô, meu querido Micra, saudade, brother, velho. Pô, velho, que saudade de vocês, cara. Caramba, essa parte ruim dessas viagens missionárias que a gente faz aí é isso, que a gente deixa os amigos queridos, né? A galera que a gente está acostumado a ver sempre, a gente não vê tanto. Um abraço, cara, um abraço para vocês aí, um abraço para os filhos, para a galera. Que Deus abençoe seu lar aí, brother que está acompanhando, irmã que está acompanhando aí. Obrigado, gente, de verdade, pela presença. Eu espero poder acrescentar alguma coisa na caminhada de vocês, tá? Vamos que vamos. Se você quiser ser povo de Deus, então, tiver dúvida, procure. Se não, procure aí algum crente bom mesmo aí para poder te orientar, te ajudar a entender melhor isso aí, tá? Tamo junto na caminhada. Deus abençoe, Deus proteja vocês aí. Vamos manter os olhos abertos. Nossa oração é sempre essa, que Deus mostre que mostre a verdade, né? A gente precisa de verdade. O querido Matheus, e aí, Marcialos, beleza, meu irmão? Obrigado, Cacau, demorei a receber seu abraço para conversar e me apoiar. Demorei a receber seu abraço para conversar e me apoiar neste momento difícil que passo, mas Deus nos abençoe, estarei presente novamente, te amo. Te amo também, meu irmão, isso é importante aí para nós, amo você, amo sua família, vocês são parceiro mesmo, assim, gente que eu gosto muito, muito, muito mesmo, assim, tenho verdadeiro carinho. Que bom, cara, que você tá aí, Matheus. Fico felizão, Matheusinho, de verdade, cara. Deus abençoe você. Deixa não, irmão, vamos caminhar, tamo aí. Eu tô caminhando, vamos caminhar comigo, cara. Vamos andar junto, vamos trocar ideia. Meu querido Víctor Prieto, que bueno, hermano, que estás aí. Bendiciones aí. Na Bahia, que tá esse brother chileno lá. Já é brasileiro, né? Já tá brasileiro também. Igual nós, né? É isso aí, galera. One Love, OTME for Life. Para vocês também aí quiserem conhecer sobre esse projeto, gosta de moto, gosta de curtir aí a onda, mas não quer perder o caminho. Quer ficar na rota, quer ficar no centro da estrada. A gente tem vivido assim, buscando a vontade de Deus e conhecendo cada vez mais a respeito de nós mesmos e trabalhando, vivendo nesse mundo aí, sonhando, né, dentro desse ambiente motociclista. E é uma benção, cara. É bom pra caraca, velho. Na moral mesmo. É oportunidade. Se você saber sobre isso, que você se somar, a porta tá aberta para poder você perguntar suas dúvidas e a gente trocar uma ideia aí, explicar como é que é. A Cris está me dizendo aqui, Deus abençoe vocês, meus amigos missionários. Palavras do Cláudio, que o infinito seja apenas o começo na sua caminhada com o divino mestre. Micra. Ô, irmão, amém, amém. Então esse é meu desejo, viver sempre com ele e também ver vocês caminhando com ele. Né, com ele. Isso aí é o sonho que a gente tem, para isso que a gente trabalha, né, cara? Para ver a galera escutando a voz do Pai, né, do Supremo Pastor e caminhando, abraçados por ele, cuidados por ele, orientados, puxados de orelha por ele, para que a gente realmente sofra a mudança que a gente precisa sofrer segundo o conceito dele, né? Segundo aquilo que ele espera da gente. Então é isso aí. Que bom que vocês estão aí, irmão. Obrigado pelas palavras aí, galera. Um beijo no coração de todos. OTME for Life. E vamos que vamos. One Love. Yes, I.